O colega Davi Schmidt, presidente da Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, vai nos brindar com as suas importantes informações. Por gentileza, Davi. Tá bom. Não, juro que eu vou cumprir a meta aqui, 2 minutinhos. Bom, pessoal, vou tentar ser o mais breve possível para tentar resumir a questão da segurança alimentar, da importância da água, desse recurso tão importante para a produção de alimentos, né? Então, primeiramente, falar um pouco da CNA, para quem não conhece, né, a nossa confederação. Foi perguntado hoje, né, mas qual é o objetivo da confederação? A gente tem um desafio que é alimentar, produzir alimentos, né? E esse ano a gente passa a barreira dos 7 bilhões de pessoas no mundo para 8 bilhões. E o desafio se torna um pouco mais severo. Um dos perspectivas da ONU falam-se em 9 até 12 bilhões. 12 bilhões nós estamos falando em aumentar mais quase 50% da população mundial. E todo mundo come, né? Então, a questão da importância da água para a produção de alimentos, a gente tenta resumir nesse slide, né? Então, você imagina que hoje, para vocês terem noção do impacto da irrigação brasileira, da irrigação no Brasil, né, para a produção de alimentos, 12% da área agrícola do mundo é irrigada e corresponde a 40% da produção de alimentos. A cafeicultura irrigada no Brasil representa pouco mais de 12% do parque cafeeiro, porém as áreas irrigadas são responsáveis por 30% da produção nacional do café. O arroz irrigado é responsável por 90% da produção nacional. Olha como esse número é interessante. Gente, 90% da produção nacional de arroz vem de área irrigada. Quer dizer o quê? Acaba com a irrigação, reduz 90% da produção de arroz. Arroz praticamente é um alimento do dia a dia do brasileiro. Quer dizer que as pessoas não vão mais comer arroz? Não, claro que vão. 10% da produção vai ser destinada para a mesa. Só que pode ter certeza que não vai ser da mesa das pessoas mais populares. Vai ser para quem tem condições de comprar os 10% de arroz que vai ser produzido na produção brasileira. Então, o desafio da CNA é pensar isso, é manter essa balança equilibrada, atender a demanda que não para de crescer ano após ano em cima de alimento. Então, é uma pressão mundial. Toda vez que a população aumenta, demanda mais comida. A atividade, o propósito do produtor rural é produzir alimentos. E aqui tem uma coisa curiosa, vou falar um pouco mais no próximo slide, concluindo aqui a importância da irrigação na produção de alimento. A terceira safra, ou safra de inverno, como é chamado, ocupa 10% da área plantada e representa 20% da produção nacional. Mais de 80% da produção de hortaliças estão em áreas irrigadas. E aqui vem outra curiosidade. Para quem conhece produção agrícola, alguém conhece um grande produtor de hortaliça? Existem grandes produtores de soja, existem grandes produtores de algodão, existem grandes produtores de café. Agora, de hortaliça, não. São muito raros os grandes produtores de hortaliça. Isso aqui, basicamente, é agricultura familiar, que também necessita da irrigação, porque 80% da produção de hortaliça depende de irrigação. Corta a irrigação, corta a hortaliça da mesa do brasileiro. Então é assim que a gente lida com o nosso relacionamento com a água. A dependência da irrigação ela é altíssima para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. Sem água, nós não conseguimos coexistir com o nosso propósito de produção de alimentos. Mas por que o Brasil ele é tão falado quanto no âmbito da produção de alimentos? Isso aqui é um resumo, um panorama do que é o mundo hoje. A linha verde, escura, ao fundo, é a disponibilidade de água. A verde clara é as terras cultiváveis disponíveis. Então, por exemplo, você tem regiões como Estados Unidos, China e Peru, onde tem a disponibilidade de terra baixa. Tem muita água. Tem água no Peru? Tem. Mas tem área agricultável? Não. Quando você vem aqui para Bolívia, Moçambique, Congo, até Argentina mesmo, você tem uma disponibilidade de terra altíssima. Mas você não tem água. E, gente, sem água não tem comida, não tem vida. Então, não adianta eu ter disponibilidade de área sem água. E o que você tem no Brasil? Não somente no Brasil, não é uma exclusividade, você tem aqui na Rússia também.
muita terra e disponibilidade hídrica. É claro que existe uma diferença entre o Brasil e a Rússia. O Brasil é um país tropical. A gente consegue produzir alimentos praticamente o ano todo. Enquanto na Rússia você tem invernos lá rigorosos que impedem a produção de alimento. Então, quando o mundo olha para o Brasil, ele vê aqui, na verdade, uma grande horta. Uma grande fonte de alimentos para o mundo. É assim que nós somos tratados, é assim que o produtor brasileiro é cobrado a responsabilidade na produção de alimentos para atender esse propósito existencial dele. Isso, gente, é disponibilidade de recursos naturais. É assim que o mundo, Deus, quem sabe, desenhou o Brasil. E as pessoas veem isso. Aqui, por exemplo, você tem o Sudão. Você tem muito mais área. O Sudão não tem água. Então, não tem como o Sudão cumprir o papel de produção de alimentos para conseguir atender a população que não para de crescer. E aí vem a questão de como é que nós se comportamos quanto a isso. Esse é um projeto, né, a sustentabilidade na produção, resultado do Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, de 2010 a 2019. Foram impostas 3 metas, tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, sistema de plantio direto para a área da agricultura e para a pecuária, recuperação de pastagens, integração lavoura, pecuária e floresta e tratamento de dejetos animais. A meta aqui era 5,5 milhões de hectares voltado para a parte de fixação biológica de nitrogênio. A gente conseguiu, de 2010 a 2019, alcançar 181%, 9,9 milhões de hectares. Na parte de florestas plantadas, a meta era de 3 milhões. A gente só conseguiu alcançar 1,1 milhões de hectares, 37%. Na parte de sistema de plantio direto, a proposta era de 8 milhões de hectares. A gente chegou a 12,7 milhões de hectares no Brasil. Na parte pecuária, recuperação de pastagem, a meta era de 15 milhões, foi 10,2 milhões de hectares. Integração lavoura-pecuária, 4, a gente foi para 5,8 milhões de hectares. E tratamento de dejetos animais, 4 milhões de metros cúbicos, fomos para 1,7 milhões de metros cúbicos. Quando a gente calcula o benefício gerado em relação à meta da agricultura de baixo carbono aqui, e o que nós alcançamos, a gente conseguiu superar a meta em 15%. Poxa, Davi, mas aqui você não bateu a meta. Não, aqui eu não consegui bater a meta. Ah, mas você está mostrando? Sim, eu estou mostrando. Ah, mas por que você está mostrando? Porque isso aqui a gente precisa melhorar. Enquanto eu estiver varrendo para baixo do tapete o que eu não estou conseguindo fazer, eu não trazer o problema para ser discutido na mesa, eu não consigo costurar uma solução, eu não consigo melhorar e aperfeiçoar os nossos métodos de gestão e as nossas ações. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer, e isso eu posso garantir, é alcançar o objetivo da proposta aqui, da meta de redução de carbono. Agora a gente tem que melhorar. Vamos continuar melhorando. E por que isso aqui é importante? Gente, nós temos tudo a ver com a parte de conservação. Como eu falei, não existe agricultura sem água. E essas discussões, a importância da água para a perenidade, não só do que já existe da agricultura, mas também para a parte de expansão da população crescente que existe tanto no Brasil quanto no mundo, está diretamente relacionada ao uso da irrigação, até porque existe basicamente 2 formas de você aumentar a sua produção. Ou em área extensiva, e aí o Brasil também tem uma vantagem, né? Nós estamos com 66% de área conservada no Brasil, de mata nativa, contra, por exemplo, 19% nos Estados Unidos, ou 10%, 17%, se não me falha a memória, em alguns países da Europa. Poderia pressionar? Poderia, essas áreas fechadas, para conseguir expandir. Ou investir em tecnologia. Então, quando você monitora o ganho de produtividade, aonde antes a gente produzia lá, vou dar um caso da soja, que é um número mais popular, 25, 30 sacas por hectare, hoje a gente já chega a produzir médias de 65 sacas. Com o potencial de produzir 100 sacas na mesma hectare. Isso é o uso de tecnologia para produzir mais alimento utilizando a mesma área, o mesmo trabalho, o mesmo esforço. E a irrigação, ela proporciona uma coisa curiosa. Se você parar para analisar, ela é responsável por quase 50% do acréscimo de produtividade de alimentos no Brasil, com o uso de tecnologia, juntamente de fertilizantes, dentre outras tecnologias que a gente utiliza.
Então, quando a gente pensa em ampliar a produção, a demanda de alimentos, usando não necessariamente mais áreas, mais tecnologia, você vê que uma das soluções para a gente atender essa demanda, mantendo a área conservada do Brasil, é através da água. É através da tecnologia de irrigação de diversas, que aí você tem desde pivô central até gotejo enterrado. Mas não tem como a gente desassociar o uso da tecnologia no cumprimento desse propósito dos produtores rurais, que é a produção de alimentos. Então, assim, esse é um pouco o debate, né, que a gente leva e estimula através da Comissão Nacional de Irrigação, que estou o presidente, juntamente com a Jordana e a Priscila, que está aqui, que são as duas técnicas responsáveis, que está dando esse suporte a todas as federações e comitês de bacia, onde estão presentes os produtores rurais, para estar lá e levando e tentando mostrar para a sociedade a importância que é e a dependência da atividade rural para com o uso desse recurso, o gerenciamento e principalmente a perenidade, a sustentabilidade desse recurso. Sem água, nós não conseguimos atingir o nosso propósito. Bom, pessoal, não quero delongar muito, agradeço, eu não estou medindo o tempo aqui, não quero estourar, mas é um pouco desse o recado, né? Gostaria de deixar todas as federações do estado da Bahia à disposição, do país aqui, das 27 federações e a CNA, né, em Brasília, à disposição para qualquer esclarecimento de dúvida, para dar esse suporte aos comitês de bacia que demandam aí atividades rurais e também, né, principalmente no Nordeste, que foi uma palavra que eu também coloquei ali num questionamento, a importância da água para o desenvolvimento regional, né? Então, assim, de vez em quando a gente vem de regiões de abundância hídrica e não entende o impacto que é o acesso à água para você desenvolver regiões. Para quem é do Nordeste, eu sou baiano, né, ou quem anda aqui pelo Nordeste e vê represas dessas, que pode realmente mudar a realidade de uma região. Assim, o comportamento, o acesso, a visão que as pessoas têm que ter da água é uma questão mais ampla, mais holística, mais sistêmica. A água, ela tem diversas finalidades. E, sem sombra de dúvida, o impacto social do bom uso, da boa gestão desse recurso, ela pode mudar vidas, né? Então, a todos, vamos entender todos os lados, porque senão a gente não vai construir um futuro produtivo, né, nem sustentável. A gente precisa construir algo maior. Obrigado, viu, gente?